Você falou há pouco aqui que os próprios taxistas da rodoviária são testemunhas de que você chamava a polícia nos casos de abusos lá no terminal. Essas pessoas foram arroladas como testemunhas, você levou essas testemunhas nos procedimentos? Aliás, você já disse que também não teve nem ciência dos debates, dos encaminhamentos. Mas e a oportunidade para suas testemunhas, Luiz Carlos? Pois é, então, eu fui cientificado e me deram um prazo para apresentar testemunhas, mas eu deixei a situação correr para mim ser convocado e tomar base do que estavam me acusando. Eu nunca fui convocado para nada, essas pessoas não foram ouvidas. Ele disse que todas as pessoas foram ouvidas das empresas que trabalham no terminal. Porque assim, segundo a Enduro houve testemunhas que falaram contra as suas atividades, né? Pois é. Em defesa da Enduro. Mais uma inverdade do diretor jurídico, e eu desafio ele a provar o que ele está dizendo, dentro dos autos. Nos autos o que tem? Tem duas testemunhas únicas, uma que provocou a sindicância, que é a administradora do terminal, que seria até suspeita por estar ligada à empresa, e a segunda pessoa é um funcionário de uma agência de viagens da rodoviária, a única testemunha que ele pode provar comprovadamente, que jamais alegou, porque a sindicância foi baseada no quê? Eles alegavam que eu não estava no expediente, que eu me ausentava sem autorização do chefe imediato. Isso nunca foi provado. A única pessoa que foi ouvida e que não permanecia a madrugada inteira durante o meu expediente, portanto ele não teria como, ele dava 10, 11 horas, ele ia embora, que é o horário normal dele, e eu ficava até às 7 da manhã. Então, o que ele narrou? Ele narrou apenas que ele um dia foi me chamar na administração e que talvez eu tenha demorado um pouco para atendê-lo. O que não quer dizer que eu não estava na rodoviária, eu estava lá. Então, tudo cai por terra, porque a sindicância tem por base provar, por A mais B, que eu me ausentava sem autorização do chefe imediato. E o seu horário qual era lá, Luiz Carlos? Então, se eu não me engano, porque já tem um tempo que eu saí, era das 20 horas às 7 da manhã. 20 às 7 da manhã. Exato. Quer dizer, à noite e à madrugada, né? À noite e à madrugada. Uhum. Então, temos lá as zeladoras que permanecem das 10 em diante, temos os taxistas também que permanecem das 10 em diante, que não foram ouvidos. Não sei se foram chamados por eles, para depor, mas a única testemunha realmente que eles podem comprovar que trabalham lá é um funcionário de uma agência que eu não vou citar porque corre em sigilo, vamos dizer assim, até para não expor. Mas ele não concorda com isso, no depoimento dele escrito que eu tive acesso. Aliás, para mim ter acesso às cópias dessa sindicância foi uma batalha, digamos assim. Desde a instauração dessa sindicância até o encerramento passaram 4 diretores superintendentes pela Enduro. Eu conversei com o Léo Inácio Anschel, o Mossinger, o Vanzo e o José Eduardo, o popular Zequinha, que encerrou e me aplicou essa punição. Tirando o Zequinha e o Vanzo, o Mossinger e o Léo Inácio me informaram que iam me ouvir, e encerraríamos a questão. Mas eu nunca fui ouvido, mesmo com a promessa deles de eu ser ouvido, Então, eu sou o principal interessado em que isso se encerre, mas se encerre com justiça, Não de uma forma arbitrária e tudo ligado à minha atividade sindical, com certeza. Ô Luiz Carlos, mas passou pelo Léo, pelo Mossinger, eles diziam que poderiam arquivar esse processo todo, E por que você acha que veio essa punição agora com o Zequinha? Justamente isso que você falou, que é a posição como sindicalista, como presidente da entidade, do sindicato? Tudo leva a isso e cada vez mais eu tenho certeza disso. Porque, como eu te falei, o diretor jurídico foge dos autos todo momento, ele quer aplicar coisas fora dos autos no entender dele subjetivo, No direito não se aplica subjetividade, você tem que aplicar o que é correto, o que está nos autos. Eu tenho toda a cópia aqui, que ele mesmo me forneceu depois de uma batalha, como eu te disse. Então, qual o objetivo dele me aplicar uma punição que não esteja nos autos, senão a que está ligada à minha atividade sindical, Eu tenho, repito, 11 anos de empresa, nunca tive uma punição nesses 11 anos, nenhuma ausência, nenhum atestado médico. O meu histórico fala por mim, Seria exatamente em função disso. Você questionou muito a diretoria da Enduro em torno dessas reivindicações, Luiz Carlos? Talvez o modo da negociação, enfim, você sendo bastante forte nas suas reivindicações para os servidores, talvez é isso que a Enduro tenta coibir com essa punição, Luiz Carlos? Então, Jair, só voltando à sindicância, mais uma irregularidade. Se havia necessidade de uma prorrogação, pode ter, eu não sou contra instaurar a sindicância desde que dentro dos prazos legais,
não teve uma prorrogação desse prazo, não há um documento oficial que prorrogue, ela simplesmente permaneceu aberta durante esse tempo todo, né? De novembro de 2008 até agora recente, dia 6, ela não teve um expediente prorrogando ela seguiu aberta, não foi arquivada, não foi, apenas seguiu. Então agora voltando ao ponto da negociação, a nossa atividade ela é de pressão mesmo, né? Porque a Endur tem uma dívida social com os seus trabalhadores, especialmente de 25 anos. A Endur é de 85, até hoje não tem um plano de saúde adequado. Aliás, não tem nenhum, não é nem adequado, não existe nenhum. Nós entendemos que a Endur precisa aderir ao sistema de saúde do município por os funcionários, que é a CAST, né? Esse abono, por exemplo, se dependesse da diretoria da Endur, ele não existiria, nós estaríamos esperando os servidores municipais. E o abono veio agora, né? O abono veio, mas não por bondade deles, mas sim por uma cobrança nossa, dentro do plano de governo do prefeito, que está previsto lá, que ele vai manter e melhorar. Então, nossa primeira reunião, o Zequinha queria que a gente aguardasse quando viesse o da prefeitura. Quando que vai vir da prefeitura, né? E aí, se a Endur talvez nem venha, a Endur tem uma certa independência e não é ligada à folha de pagamento da prefeitura, então nós não estamos naquele limite de 51%, né? Além de ser uma proposta do plano de governo do prefeito, né? Esse abono tem que ser acreditado a duas pessoas, né, nesse caso. Primeiro ao sindicato, que cobrou dentro do que é fato, do que está no plano de governo, e segundo ao prefeito, que está cumprindo o seu plano de governo. Em nenhum momento ele é acreditado à diretoria da Endur, que tinha interesse, inclusive, em extingui-lo, no nosso entender, né? Porque esperar o da prefeitura é praticamente decretar a extinção, né? Em relação aos 6% de ganho real que esse ano teve, né? Mais uma vez, ele deve ser acreditado ao sindicato, que vem apontando, desde que eu assumi o mandato, já há cerca de 4 anos, nós temos apontado que a folha de pagamento da Endur, né, que eles estavam pagando salários irrisórios para os funcionários, que necessita ter uma política de recomposição do poder de compra, né? O prefeito, de certa forma, reconhece que nós temos razão aplicando 6%, mas, mais uma vez, a Endur, a direção da Endur não tem nada a ver com isso. Até o Zequinha, porque na nossa reivindicação era o quê? 5% de ganho real no início, né? O Zequinha bateu lá na mesa e disse que não teria como justificar no TCU, lá no Tribunal de Contas do Estado, não é TCU. Ele não teria como justificar isso. Como ele não poderia justificar 5%, justifica 6% agora, né? Então o interesse dele era não dar aumento real algum, ele deu apenas 4 pontos alguma coisa do NPC, que é burocrático, né? E agora o prefeito, por vontade dele, entendendo que nós temos razão e necessitamos desses avanços, né? Ele concedeu 6%. Então, o agradecimento, se tiver que fazer algum agradecimento, é ao prefeito municipal. A Endur, mais uma vez, fica de mero figurante nesse Eu questionei o próprio Gilmar Paludo em relação à insalubridade. Eu dizia a ele aqui que